Oi, povo lindo! Vamos continuar falando então, né, sobre os conceitos do fascismo, né, que é um fenômeno bastante complexo e por isso mesmo requer, né, uma conversa mais detalhada, dada a sua importância, inclusive, né, para o imaginário mundial e depois os efeitos, né, que a gente pôde perceber que ele teve e que infelizmente ele ainda tem, tá? Então, mas vamos lá falar um pouquinho. Então, o fascismo, como eu disse para vocês no vídeo anterior, ele nasce de uma frustração, ou seja, os povos, os grupos, enfim, eles procuram, digamos assim, explicações para a sua frustração. Frustração é um sentimento que geralmente está vinculado a uma vitimização, né? As pessoas se sentem vítimas de uma conspiração, de uma situação injusta, né? Uma injustiça, enfim. E o fascista, então, todo fascista, ele é, de alguma forma, frustrado, no sentido de que ele acredita que, por N motivos, os seus desejos ou aquilo que ele merece não é atingido, certo? Muito bem, que frustração é essa? Frustração, então, né, que nós temos após a Primeira Guerra Mundial, no qual a gente tem uma instabilidade muito grande, né, então há toda uma situação bastante complicada, né, nova, digamos assim, né, com que as pessoas então têm que lidar. Bom, o discurso fascista, ele é um discurso que ele é bastante atraente. Por quê? Porque ele é um discurso muito fácil, ele mexe com a questão do irracional. Então, a perspectiva, uma das características do fascismo é a irracionalidade. O que isso quer dizer? Ele não tem menor sentido? Na verdade, ele trabalha com outras questões que não a racionalidade iluminista, digamos assim, né? Uma ideia da razão, uma ideia. Não. Ele é irracional no sentido de que ele tenta mobilizar coisas que são fáceis, são simples. Por isso o fascismo é tão atraente, porque ele lida com coisas simples, de fácil assimilação. Então ele lida com questões do emocional, do emotivo. Então ele busca, por exemplo, né, questões vinculadas a uma história idealizada do passado. A gente vai ver isso, por exemplo, na questão italiana, né, com a ideia do Império Romano, né, aquele momento ideal, aquela tentativa de retorno, né, aquela perspectiva. Tanto lida com questões emocionais, né, uma ideia quase de uma fé, né, naquela situação, mesmo que racionalmente aquele discurso não tenha o menor sentido ou não esteja vinculado, né, a fatos concretos, certo? Então, a irracionalidade é um ponto importante na questão do fascismo. Então, ele é anti-iluminista, ele é anti-intelectual, ele é anti-cientificista, ele é contra a ciência. Por quê? Porque ele lida, como eu falei para vocês, com o emocional, não é com uma compreensão racional da realidade. Não, até porque a intelectualidade ela está vinculada a um discurso muito mais profundo, com subsídios, certo? Bom, para o fascista isso é não tem como, né? Tem que ser um discurso fácil, rápido, de rápida assimilação. Então, o fascismo, de um modo geral, ele vai lidar com um discurso, então, anti-iluminista, anti-científico. Ele tem que lidar com as questões do emocional, ele tem que mobilizar sentimentos, né? Principalmente como essa frustração, essa raiva, né? Que o fascismo vai buscar, né? A raiva de quem? Bom, daí o fascismo vai construir, né, sempre um bode expiatório que seja simples, né, de assimilar. Então, de modo geral, o discurso fascista é um discurso raso, um discurso curto, um discurso simplificado. É muito mais fácil, por exemplo, como a gente vai ver, né, no caso, por exemplo, do nazismo alemão, por exemplo, do fascismo alemão, que é o nazismo, mobilizar, por exemplo, a população contra os judeus, por exemplo, né? É muito mais fácil dizer, olha, a culpa é do judeu, o judeu que rouba, o judeu que é corrupto, né? A ideia da corrupção é muito mobilizado esses discursos pelos fascistas, tá? Pelo fascismo de um modo geral. Por quê? Porque é muito mais complexo de entender que explicar para as pessoas que, bom, essa situação está vinculada a um sistema, né, econômico, a uma conjuntura macroeconômica, etc, etc, etc. Bom, é muito difícil isso, né? Então, o discurso intelectual, científico, ele é cada vez mais desvalorizado, é atacado e perseguido pelo fascismo, tá? Então, o fascismo, ele é anti-intelectual, ele é anti-científico, tá?
Então, nessa perspectiva, ele combate qualquer tipo de pensamento divergente, tá? Então, isso é um ponto também central no fascismo. Ele tem uma perspectiva unitária, né? Uma perspectiva de partido único, por exemplo, tá? De um olhar único, ou seja, tu não tem como divergir. Todo aquele que diverge do fascista, ele é o inimigo, ele é transformado no inimigo, certo? Por quê? Porque isso é simples, o pensamento binário, eu, os outros, né? Se não tá comigo, tá contra mim, ele é uma forma de pensamento muito simples, tá? Ele é muito acessível pela maior parte da população, né? Então, esses discursos simplificados, eles são mobilizados pelo fascista, tá? O fascista, ele não tem uma perspectiva de empatia, de consideração do outro. Não, para o fascista não existe o outro, existe o inimigo, certo? Não um outro que eu tenho que conviver com a ideia da diversidade. Não. Por quê? Porque o fascismo, ele é unitarista, tá? Ele tenta, de alguma forma, unificar, no sentido de que quanto mais, a ideia da divergência, né, das diferentes opiniões, elas têm que ser suprimidas. Tu apenas tem que ter um olhar. Por quê? Porque ele é mais fácil, mais, entre aspas, controlável, certo? Então o fascismo, ele lida com essa perspectiva unitarista, certo? Então ele é irracional, ele é unitarista, ele trabalha com a ideia, então, como eu falei para vocês, das emoções básicas, digamos assim, da população. Ele distorce um discurso histórico, tá? Então ele cria uma lenda, ele cria uma história, ele romantiza um passado, ele mobiliza esse passado, certo? Como se fosse algo maravilhoso, algo romântico, exatamente para que as pessoas se mobilizem, né? Então ele se vale dessas estratégias, digamos assim, tá? Outro ponto importante é que o fascismo, ele utiliza, né, o nacionalismo no seu discurso de uma forma bastante plena, certo? Então é claro que não é um nacionalismo, é um nacionalismo romantizado, entre aspas, né, imobilizado nessa perspectiva, ou seja, né, uma ideia de unidade. Então, os discursos como, por exemplo, uma ideia militarizada, como uma ideia de, digamos assim, uma ideia de cantar o hino, de né, a história, as glórias da história daquela nação, enfim, tudo isso é enfatizado. Por quê? Porque ele é unificador. O que todos temos em comum? Bom, todos somos, enfim, alemães ou italianos ou sei lá o quê. Enfim, isso unifica. Então a ideia é tu não ter a divergência, tu ter a convergência, certo? Então, tu mobilizar esses símbolos pátrios, eles são muito fáceis de aderir, né? Então, as pessoas são mobilizadas pela ideia da pátria, né? Pela ideia, enfim, né? De uma unidade, de um imaginário, digamos assim, né? Dos símbolos pátrios, a bandeira, o hino, enfim, tudo isso é algo unificador que, em tese, todo mundo se identificaria, ou, né? Isso causa, então, cria mais uma unidade entre esses grupos. Então, o fascista, ele mobiliza muito essas ideias, né? Também do nacionalismo, certo? Então, a gente falou sobre o que agora, né? Algumas características, temos muitas outras mais, e a gente vai chegando lá, calma o coração, tá? Nós falamos, então, que o fascismo tem características de unidade, né, de unitário, buscar essa convergência de qualquer forma, certo? Muitas vezes, inclusive, eliminando o outro, tá? Porque não há um reconhecimento da divergência, certo? O outro é visto como um inimigo, ou você está comigo ou você é o inimigo, certo? Beleza, então, uma ideia de unitarismo, uma ideia de nacionalismo, porque os símbolos nacionais, o discurso nacionalista, ele é muito fácil, ele é muito simples de acepção, tá? Então, por isso mesmo, ele é um discurso que tem, como é que eu vou dizer, aderência em grande parte da população. Ele é anticientificista, certo? Antirracionalista, anti-intelectual. Por quê? Porque tem que ser discursos rasos e simples, certo? Se você pensar, ponto. Você não pode pensar, você tem que ouvir, aderir àquilo e ponto, certo? Então, não há um debate de ideias, não há, não. É o discurso, né, que deve ser apreendido, um discurso raso, simples, certo? Sem possibilidade, sem dar margem a debate e a divergência. Tudo bem? Então tá, pessoas.
logo vamos com mais conceitos, né, sobre o fascismo, tá? Que a gente quer esmiuçar bem para que vocês tenham uma boa compreensão, tá bom? Logo, logo nos falamos de novo. Beijo.